Alô, amigos, alô, Brazucas, tudo bem? Elias Costa na área, mais uma vez para falar de futebol no seu canal Brazuca Esporte Clube no YouTube. Isso mesmo, hein? Vai lá, se inscreva no nosso canal, o canal que fala de carnaval, de futebol, de carnaval, sempre com um grande convidado. Programa Preleção na área e com um grande convidado. Foi zagueiro lateral dos bons. Cria do Internacional, passou pelo futebol europeu e também pelo Atlético Mineiro e grandes clubes do futebol brasileiro. É gaúcho, porto-alegrense. Estou falando do ex-jogador Vinícius. Tudo bem, Vinícius? Muito obrigado aí por atender o nosso canal Brazuca Esporte Clube, no nosso programa Preleção, para bater papo sobre futebol, coisa que gostamos. Tudo bem? Tudo bem, Elias? Boa noite. Boa noite a todos. É muito legal, né, cara? Falar de futebol sempre é importante. Eu que sou cria daqui de Porto Alegre também gosto muito do carnaval, né? Sou das antigas lá do carnaval. Opa! E, cara, falar de futebol sempre é muito importante, porque é uma coisa que eu vivi praticamente a vida toda, ainda vivo nos dias de hoje, né? Respiro futebol, respiro torcer pelo Inter, que não tá sendo fácil, mas é torcedor. Hoje eu sou torcedor, né? E a gente sempre torce pro time do coração. Verdade. Como você bem destacou, segue ligado ao futebol, segue trabalhando, como é que é? Ou só assistindo aos jogos do Inter? Não, cara, eu faço de tudo um pouco, né? Pelo conhecimento que a gente adquiriu durante esses anos todos aí no meio do futebol. A gente tem muitas portas abertas, né? Muitos amigos no meio do futebol que ainda se mantém. E a gente vai indicando alguns meninos, né? Fazendo outras coisas. O que vem para fazer, a gente está fazendo. É verdade. Não dá para largar, né? Não dá para largar, é verdade. Tem que estar, né, envolvido, porque é uma coisa que a gente sabe bastante, né? E ensinar essa meninada hoje em dia é importante. Esses meninos precisam de orientações, precisam de acompanhamento para que eles possam, né, muitas das vezes, seguir carreira e ser ídolos de algum clube. Isso que é o mais importante. Verdade. Falando em meninada, falando em juventude, você é daqueles exemplos que saiu da arquibancada assistindo ao time do coração para virar jogador profissional e vestir a camisa do time do coração, que é o Internacional. Como é que é isso para você? É verdade, cara. Eu falo em todas as entrevistas, eu digo que eu sou um menino, um cara abençoado, porque não é fácil, né? Passar todas as etapas que eu passei, desde os 9 anos até os 19 anos, vestindo a camisa de um clube da grandeza que é o Inter na base. Né? Passei por todas as formações, passei por gente importante, foi meu treinador. Batista foi meu treinador, Opa. que é ídolo do clube. Escurinho foi meu treinador. Saudoso Escurinho. Ídolo do clube. Passei pelo Abílio dos Reis. Então, cara, eu tive uma escola muito boa, onde eu aprendi muito. E, claro, com a minha força de vontade, com a minha dedicação, eu consegui vestir a camisa do clube do meu coração profissionalmente, cara. Né? Muito eu via o Beira-Rio cheio e sempre sonhei com aquilo, sempre almejei aquilo, sempre quis vestir a camisa do Inter profissionalmente, né? Porque a base eu já tinha passado muito tempo. E, cara, realizei esse sonho de ter vestido a camisa do clube do meu coração, clube da minha mãe, clube do meu pai, da maioria da minha família colorada. Então, quer dizer, cara, eu fui um privilegiado de poder ser um torcedor, sair da arquibancada e vestir a camisa dentro do campo, né? No campo de jogo, onde fui muito feliz, representei mesmo, né? Era cada dividida era um prato de comida para mim, porque eu sabia da importância que era aquilo. Então, fui muito feliz vestindo a camisa do Inter, por isso que o torcedor reconhece isso, né, na rua. E isso é gratificante demais. É verdade, é verdade. Sempre jogando na defesa? Sempre eu comecei... Não, na verdade, cara, eu tenho uma história muito legal, assim. Logo quando meu tio me levou pro Inter, cara, eu fui ponta direita, cara. Ponta direita? Lá em 86, cara. O professor perguntou quem era o ponta direita, eu não sabia muito bem de posição nem nada, ele perguntou,
Eu levantei o braço e aí, dali eu fui, né, gostando de jogar futebol. Eu comecei a gostar de jogar futebol. Já gostava de jogar futebol na escola, mas em clube foi a primeira vez. E só que na ponta direita não me senti bem, né, cara? Sim. E como já estava acabando o ano, acabou o ano, e eu falei, cara, eu quero ser defesa, porque tinha 200 meninos, cara. E o professor perguntou cada posição. Chegou na lateral esquerda, o professor perguntou, quem é a lateral esquerda? Pô, um menino levantou só, cara, imagina. Eu pensei, é ali que eu vou, eu acho. É a brecha. A brecha é ali. Um menino levantou, aí passou o ano, no outro ano, em março ali, que voltou as escolinhas de novo, eu fui de novo e a mesma coisa. Tinha uns 200, 300 meninos. Quem é atacante, um monte levantou. Meia, um monte levantou. Volante, um monte levantou. Na hora de lateral esquerda, levantou 3. 3. Eu e mais 2. Então, cara, a partir dali, cara, foi só alegria, assim, cara. Porque eu entrei na lateral esquerda no início, eu nunca mais saí, cara. Fui titular sempre. Nas categorias de base. Sempre fui um dos destaques na categoria de base, na minha categoria. E tinha na minha categoria, cara, na época, muitos bons jogadores, mas muitos bons mesmo. Claro que depois, né, as coisas vão afunilando lá na parte do júnior ali, cada um começa a ir por um lado. E eu tive a felicidade de seguir até o profissional, e isso foi, cara, muito legal, muito gratificante. E hoje em dia é muito difícil isso de acontecer. É verdade, é verdade. E quais eram as características do lateral Vinícius? Cara, eu era um cara rápido, faceiro, driblador, que batia muito bem na bola, cara. Cara, eu sempre fui um cara que gostava muito de ir na linha de fundo. Para mim, lateral, cara, na época, né? Hoje em dia tem as formações totalmente diferentes de lateral. Mas na minha época tinha que fazer o overlap, né? Que nós falávamos. Cara, eu fazia muito isso. Para mim, se eu chegasse 5 vezes na linha de fundo, num jogo, eu ficava muito triste. Eu queria chegar 10 vezes, queria chegar 15 vezes, porque eu tinha um bom passe. Eu gostava de cruzar para o atacante. Gostava de entrar na área, driblando. Cara, eu fiz muito gol muito gol mesmo na base. Eu sempre fui goleador. Né? Eu tinha o Scott, cara. Não sei se você já ouviu falar no Scott. Sim. O Scott, se perguntar para eles, sempre os goleadores do time da nossa categoria 77, ele era eu e ele. Eu brinco com ele até hoje, que como eu de lateral esquerdo, ele tem na base, o Scott deve ter uns 400 gols. Cara, 200 gols, fui eu que dei para ele. Eu era um lateral que gostava de ir na linha de fundo, procurava muito ele, porque ele jogava muito. Scott. Além do Scott, qual outros jogadores dessa sua geração que conseguiu? João Gabriel jogou no Inter. João Gabriel. O Odair, treinador, o Odair Helman jogou também. Depois quem mais? Depois teve mais a gurizada da base ali que também que subiram, mas não conseguiram jogar assim, algumas partidas. Mas tinha muito jogador, cara, muito bom. Tem o Bibi, que jogou no interior também, muito no interior. Uhum. O Gustavo também jogou no interior, que eram jogadores com muita qualidade. Cara, muito legal mesmo. E a gente até hoje se fala, cara. Alguns se falam. Muito legal. Fala com o Bibi. O Bibi é até parente, primo. E a gente se diverte quando a gente lembra dessa época. É verdade. E Vinícius, você subiu para o profissional, né? Como você mesmo destacou. E lá, início dos anos 90, se não me engano, né? E pegou uma fase danada do Internacional. Os anos 90, o Grêmio vencendo, Libertadores, enfim, ganhando todos os títulos lá do Filipão. E o Inter sempre naquela fase de transformação, mudança de elenco. Como é que foi viver aqui? E ainda tinha a cobrança do torcedor, principalmente em relação aos jogadores das categorias de base. Mas como é que era viver essa pressão no Beira-Rio? Até nisso eu fui privilegiado, cara, porque peguei os anos 90 e peguei os anos 2000. Sim. E peguei os anos 80 ainda. Então, pegou os anos 80. 3 décadas aí do cara que eu tive o privilégio de estar vestindo a camisa do Inter, né, cara? Cara, pra mim, cara, se eu não me engano, cara, eu sou um dos poucos que ainda que vestiu a camisa do Inter nos anos 80, nos anos 90, que eu subi pro profissional, e nos anos 2000.
É curioso isso. É verdade. E para mim é gratificante demais, cara, porque nos anos 90 era um tempo difícil, né, do clube, cara. Um tempo onde todo ano era 20 contratações, subia pouco, nos anos 90 subia pouco os meninos da base, tanto que em 92 quem decidiu, né, a Copa do Brasil para o Inter, claro, que tinha grandes nomes naquele elenco, mas cara, o que saiu da base, Caico, que foi campeão naquele ano, que arrebentou. Sim. O alemão Anderson também, que era da base, arrebentou. Pinga, que era da base, foi campeão da Copa do Brasil. E Daniel Franco, que é lateral esquerdo. Então, cara, era uma geração que subiu forte naquela época. Mesmo assim, né, o clube não apostava muito na base, mas aquele ano se viu, a partir daí se viu que a base é importante, que era importante para o clube. E aí depois, 93, 94, subiu uma geração grande de atletas ali. Até eu subi em 94 também. Foi junto, né? Eu tinha 17 anos, eu saí do juvenil direto, eu não participei na base da categoria júnior, subi com 17 para o profissional. E aí subiu muita gente, aí depois, claro, alguns saíram, foram emprestados, e eu continuei. 94, 95, 95 veio branco, né, para ser titular da lateral esquerda, mas eu estava bem aquele ano também, e o Abel botou o branco de volante, e me botou na lateral esquerda. E aí depois veio 96, 97 eu fui vendido, cara. 97 eu tive a felicidade do Sport Lisboa vir ao Brasil precisando de um lateral esquerdo, foram ver alguns jogos meus e gostaram, e eu acabei sendo vendido. Até isso eu dei lucro pro clube. Deu liga. Deu lucro, deu um din-din pro clube. Principalmente naquela época, né? Dei uma grana pro clube, é verdade. O clube sempre precisando, correndo atrás, né? E mesmo com os momentos, com as dificuldades, você conquistou o título. Se eu não me engano, você foi campeão gaúcho em 94, 97, né? Nos anos 90, e depois, nos anos 2000, nem se fala, né? A Copa Mercosul também fui campeão. Mercosul. Campeão da Mercosul. 94 participei daquele campeonato, era um campeonato muito longo, um campeonato de até final do ano, acho que começou em março, foi até novembro, acho. O interminável gauchão. Interminável gauchão. E aí um monte de menino da base participou e eu participei também. E aí, depois, em 97, eu fiz parte do grupo campeão também daquele ano, só que daquele ano eu joguei, no final do ano, eu joguei pouco porque eu era muito convocado para a seleção, né? Toda vez eu participei das convocações de seleção, disputei Mundial Sub-20 pela seleção brasileira. E aí participei também daquele Campeonato Gaúcho. E foi um ano bem legal, bem gratificante, assim, de lembrar. Quem foi o responsável de passar você de lateral para zagueiro? Foi o Muricy? Não, cara, na verdade eu já vim como zagueiro. Eu fui para a Europa, né? Fiquei 5 anos na Europa. E lá eu tinha um treinador chamado Michel Predome, na Bélgica, quando eu fui para a Bélgica. Ex-goleiro? O ex-goleiro. Foi Sim, meu treinador lá, foi meu treinador no Standard de Liège. E num dia eu era titular da lateral esquerda. E num dia machucou um zagueiro, o outro zagueiro tava suspenso, e ele não confiava num outro zagueiro lá que ele tinha. Ele perguntou para mim se eu jogava de zagueiro. Eu falei, lógico, jogo. Cara, a partir daí não saí nunca mais, cara. Falei, não, é essa posição que eu quero agora para mim, cara. Porque era uma função onde eu conhecia o lado do campo, sabia marcar, tinha uma boa marcação, tinha uma boa impulsão, cabeceava bem. E a partir dali nunca mais joguei de lateral esquerdo, cara. E aí depois, 2001, se não me engano, 2002, eu acho, o Inter estava atrás de zagueiro, precisando de zagueiro, né? Contratou o Muricy. Não, contratou o Muricy não, foi antes do Muricy 2002, onde o Guto Ferreira, se não me engano, gostava de jogar com 3 zagueiros. E o presidente Fernando Tavares, né, perguntou para mim se eu jogava de terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. Eu falei que sim, já fazia isso na Europa. Cheguei, graças a Deus, no início foi meio difícil, mas graças a Deus as coisas depois se encaminharam bem aí. Consegui fazer
3 temporadas e meia de volta no Inter, muito boa, muito boa. Isso é verdade. É verdade. Logicamente, você tem essa trajetória desde as categorias de base até os profissionais do Internacional e sempre disputando o Clássico Grenal, né, que é o maior clássico do Rio Grande do Sul e talvez o maior clássico do Brasil. E o mais importante disso é que você escreveu o seu nome na história do Clássico e na minha visão, até em 2 momentos. Um em 2003, no Grenal, de virada no Olímpico, que, na minha visão, um momento importante daquele Grenal, principalmente para o Inter, né? Muricy chegando no clube, uma gurizada chegando nos profissionais também. Você talvez era um dos mais experientes. E depois, de 2004, no Grenal do Campeonato Brasileiro, você fez o gol de 999 da história dos clássicos. Como é que foi isso? Como é que é isso para você? Disputar o Grenal desde a base, desde menino, e chegar nos profissionais e fazer história. Falar sobre o Grenal é sempre, para mim, é emocionante, porque, cara, eu vivo o Grenal desde os meus 9 anos, né? Disputo o Grenal desde os meus 9 anos, na base. E, para mim, o Grenal sempre foi o jogo mais importante. Claro, eu disputava os outros jogos como se fosse o último, mas o Grenal, para mim, cara, era diferente de tudo. Era o maior rival, meu maior adversário, né? Era tudo de importante que eu sempre imaginei, que eu sempre sonhei, era disputar um Grenal e fazer gol no Grenal. E eu realizei essas duas coisas, cara, jogar Grenal e fazer gol no Grenal. E eu participei no profissional, na minha volta, né, num Grenal dentro do Olímpico, que todo torcedor lembra, que é o Grenal da virada. Todo mundo fala que é o Grenal da virada. Uhum. E eu participei com gol naquele Grenal. Fizemos um primeiro tempo ruim, né? Eu me lembro até hoje, o Grêmio com um timaço, o time do Grêmio muito bom, jogadores experientes, jogadores conhecidos do Brasil todo, e nós com os meninos da base. Isso. Eu digo que é da importância dos meninos da base: Ismael, Thiago Matos, Daniel Carvalho, Diego, Neymar, junto com a gente que estava ali já no clube, os jogadores mais experientes. A gente conseguiu fazer um segundo tempo lá sensacional, e eu tive a felicidade de fazer o primeiro gol do empate, e a partir dali nós crescemos no jogo e tomamos conta do jogo, e depois, com a qualidade do Daniel Carvalho, que era o menino que estava subindo da base, meteu um golaço de virada e a gente conseguiu fazer um Grenal histórico, que a partir dali a gente ficou, cara, um bom tempo ali ganhando o Grenal, bom tempo disputando, jogamos Sul-Americana, ganhamos dentro do Olímpico, dentro do Beira-Rio ganhamos. Então foi uma sequência de Grenais ali que a gente tirou o peso, porque antes do Grenal desse da virada, fazia uns 3 anos que o Inter não ganhava do Grêmio. E conseguimos fazer um grande jogo ali em 2003. E aí depois veio os outros, né? Um mais importante também, que todo mundo lembra, a maioria lembra. Muitas das vezes alguns não lembram, só lembram do gol que foi... que foi eternizado. Mas toda vez que alguém fala do gol eternizado, eu lembro, ó. Quanto que foi o jogo? O pessoal fala 2-0. Quem é que fez o outro? Aí tem cara que não lembra, mas eu lembro. Eu já digo na hora, fui eu que fiz. E aí começa a lembrar um pouquinho, aí vem na lembrança deles que alguns estavam na bancada, a Beira-Rio estava cheia aquele dia, e eu fiz o gol 999 em Grenal, e depois o nosso eterno Fernandão conseguiu fazer o gol 1000, que era um cara já predestinado, e deu tudo certo a partir dali também para ele. Foi uma estreia extraordinária, onde depois ele fez a história muito boa, particular aí com o clube. É verdade. Vinícius, até relembrando um pouco essa época, você disse que voltou ao Internacional em 2002. 2002 ali, Fernando Carvalho assumindo o clube, viveu um momento complicado, né? Foi salvar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro contra o Paysandu na última rodada. Mas aí destacamos aí 2003, onde teve esse Grenal da virada, 2004, enfim, 2005, e depois o Inter conquistou América, Mundo. Você já, naquela época, já sentia que o clube estava dando essa virada para conquistar algo mais importante, como o título da Libertadores e do Mundial? Com aquela formação da garotada? Cara, com certeza.
Com certeza. Esse 2000, o 2002 ali, depois daquilo que a gente viveu, até a última rodada lá contra o Paysandu, né, com a chance de rebaixamento, de 2003, cara, foi uma reformulação muito grande que o Fernando Carvalho fez. Mandou todo mundo embora. Quem tinha contrato, quem não tinha contrato, só ficou quem ele quis, só ficou quem a dedo. Tanto que o Muricy fala nas palestras que quando chegou no Inter tinha 4 jogadores, eu acho. 5 jogadores, não me lembro se o Muricy falou 3 jogadores. Ficou você, Sangalete, Klemer. Não, o Sangalete chegou depois. Ficou eu, Klemer. Klemer, o Clayton, acho que também ficou Clayton. na época. Uhum. No início do ano, se eu não me lembro. Não me lembro se o Clayton permaneceu naquele ano. Não, permaneceu naquele ano. Jogou o Grenal. E então foram 3 jogadores que eram de confiança do presidente. E ele fez uma reformulação muito grande, cara, dentro do elenco. E as coisas começaram rapidamente a dar certo. Não é que demorou 6 meses, né, 1 ano para dar certo. Não. Rapidamente os meninos entenderam, os meninos subiram da base com uma personalidade muito grande, já assumiram essa responsabilidade de estar vestindo a camisa profissional do Inter. Cara, foi muito legal mesmo. E a partir dali, né, eu vi que o clube estava realmente crescendo, o clube estava realmente... Claro, o clube do Inter sempre foi gigante, sempre será gigante. Mas essa retomada, vamos dizer assim, de conquistas, de títulos importantes, foi com certeza a partir de 2003. Né? Aquele ano de 2000, essa virada de 2002 para 2003 foi muito importante, porque a partir dali até o vestiário, que era um vestiário antigo, começou a ser reformado, devagarinho as coisas foram começando a se encaixar, começaram a se modernizar, o Fernando Carvalho começou a modernizar o clube, começou a modernizar a fisioterapia, massagista, segurança, né? E a gente ali começou a entender que, olha, realmente as coisas no Inter estão mudando, a gente precisa encarar de outra maneira, e foi isso que aconteceu. Em 2013 a gente conseguiu classificar o time para a Sul-Americana, né, que há muito tempo não disputavam uma competição internacional. A gente conseguiu naquele ano com essa meninada. E depois disso, claro, a gente começou a jogar contra o Boca Juniors, jogamos contra o Boca, né, as coisas não correram bem, foram 4 partidas, foram 2 derrotas, 1 empate e 1 vitória. As 2 derrotas foram lá na La Bombonera, que era um campo muito difícil de jogar, né, com a meninada, e tudo isso passou de experiência para que as coisas viessem a melhorar muito mais em 2006, mas em 2005 nós fomos campeão brasileiro, eu fui campeão brasileiro, mas não tá no papel, aí não tá no papel e não adianta, né? Mas eu me considero, porque a gente fez um campeonato extremamente perfeito quase naquele ano, e nos tiraram, cara, a mão grande, o torcedor ainda reconhece, o torcedor ainda sente aquele campeonato que era para ter acontecido. O torcedor lembra bem de como foi, a gente conseguiu vários jogos importantes dentro do Beira-Rio com vitórias. Infelizmente não deu, mas tiraram da gente, mas logo ali adiante, né, Deus conseguiu, Deus nos concedeu. Eu, como torcedor de fora, que estava em 2006, já não estava mais, só estava no torcida, Deus abriu as portas ali para a grande conquista, né, que tanto almejava o clube. Verdade. Falando em lado torcedor, seu jogo inesquecível como torcedor? Grenal do século. Só? Nossa, tava na arquibancada ali, Beira-Rio lotado, cheio de gente. Eu na social, ele entrava com a minha carteirinha, né, de sócio, de atleta. E, cara, me lembro como se fosse hoje. Beira-Rio lotado, cheio de gente, cara. Eu gritando. Cara, eu me lembro até hoje que o torcedor me pegou no colo, você me jogou pra cima. Cara, não sabia, né? Esse dia que eu tava direito, torcedor. Sabe, o torcedor era apaixonado. Até hoje o torcedor é apaixonado, mas naquela época, cara, era bom demais. Porque tinha a Coreia, né? Tinha a Coreia, aquela fumaceira da Coreia, aquela... Cara, era muito legal ver o Beira-Rio cheio junto com a Coreia. Muito legal mesmo. Verdade.
Vinícius, hoje, analisando o atual momento do Inter, venceu na Libertadores, né? Na Libertadores nessa semana, é líder do grupo, mas vem de derrotas seguidas, derrota no Clássico Grenal, que nós sabemos que pesa muito. Como você analisa esse atual momento do Internacional? Como você disse no início, tá difícil de torcer, mas como é que você analisa aí esse momento do Inter? O momento não é bom, né, cara? A gente sabe que o momento não é bom. Mas eu acho que, cara, tem elenco, tem um treinador que tem uma qualidade muito grande de dar a volta por cima, que é um cara experiente, já conhece a terra, já conhece a rodeia. E, cara, eu acho que são peças, cara. Acho que são peças, né? Acho que o Mano tem tomado algumas decisões que muitas das vezes, né, eu como torcedor, como ex-atleta também, a gente não entende muito, né? Por que ele troca sempre os mesmos atletas pelos mesmos atletas, né? Muitas das vezes ele tenta alguma formação com 3 zagueiros, não dá certo. Tá uma Lara de ala também, muitas das vezes não dá certo. O Busto de ala também, muitas vezes não dá certo. E eu acho que é o momento de cada jogador, cara. A gente vê o Luiz Adriano tentando o máximo fazer o gol ontem, graças a Deus conseguiu fazer o gol dele aí. A gente espera que ele agora, a partir de agora, possa deslanchar, fazer o gol, que ele sabe fazer o gol. É momento de cada atleta em baixa, né? Busto não está muito bem, não sei se é a parte física. A dupla de zaga, que foi uma das melhores duplas de zaga do ano passado, não está bem, né? E junto com os volantes também, os 2 volantes não estão se encaixando. Esses meninos que vieram de fora, uma do Atlético Goianiense também, o torcedor ainda está meio desconfiado. Acho que, cara, a partir do momento que cada atleta se conscientizar que tem que melhorar o seu desempenho, acredito que a partir daí vai se criar um conjunto onde as peças vão melhorar, cada atleta vai conseguir atuar em alto nível, porque realmente só o Alan Patrick, que hoje mantém as atuações desde o início do ano, o resto tá indo em altos e baixos, né? Igual o Pedro Henrique também, a mesma coisa, surgiu muito bem ano passado, o alemão surgiu muito bem, mas, cara, é do futebol. E isso, quando uma peça não está bem, 2, 3 peças não estão bem, não é um atleta que vai conseguir fazer isso. O Alan Patrick está tentando, mas não está conseguindo. Acredito que tem chance de mudar, cara. A partir dessa vitória de ontem, a gente espera que mude a atitude. E isso, você passou por situações assim parecidas, até mesmo dentro do Internacional, dificuldades. Lembramos aí 2002, por exemplo, que a equipe foi mal no Campeonato Brasileiro e conseguiu se recuperar nas últimas rodadas. Isso tem também a ver não só com a questão técnica, tática, mas também mental, porque você não consegue os resultados, o elenco não consegue o resultado, vai faltar confiança. Isso também se deve muito à mentalidade do time. Por exemplo, no último jogo agora na Libertadores, muito bom primeiro tempo, né? Mas no segundo tempo a equipe caiu tomando sufoco do adversário até o final. Isso tem a ver também com a mentalidade, aquela falta de confiança? Com certeza. Tirei o fone aqui porque eu botei o carregador que estava acabando a bateria. Tranquilo. Com certeza, cara. Acho que a parte física está pegando muito. Nesse momento do Inter. Não sei o porquê, né? Porque nós estamos no meio do ano quase, cara. Não pode o jogador no meio do ano tá uma baixa fisicamente, assim, do jeito que tá algum jogador. Pô, ontem foi visível, né, que o Inter recuou por causa da parte física, né? Não conseguia atacar mais o adversário fraco. Sim. E tomou um sufoco danado no final. Né? Eu até desliguei a TV porque eu só queria ver o resultado, cara. No final do jogo, não, vai ser. Tava 72 minutos, eu falei, os caras tinham feito um gol, já os caras em cima, levantando bola na área. Aquilo ali é falta da parte física. Um time que era para atacar o adversário, era para estar em cima do adversário, era para estar bem melhor fisicamente, mas parece que as coisas não deram mais
Mas eu acredito, cara, acredito que uma virada do Inter aí, tenho certeza que daqui a pouco mais as coisas vão se encaixar, a gente possa fazer mais aí, eu acho que falta mais 4 meses com o Campeonato Brasileiro, a gente fazer um campeonato bom, e Libertadores é aquilo, né, cara, dependendo do que nós for pegar aí mais pra frente, vai ser muito difícil. Vai ser complicado. É verdade. Vinícius, saindo um pouco do Beira-Rio, saindo um pouco do Internacional, quero tocar um ponto que nessa semana estamos passando aí, que é a questão do Vinícius Júnior, né? Que mais uma vez vem sofrendo insultos raciais. Tivemos também aqui no Rio Grande do Sul, o goleiro, no Rio Grande do Sul não, no Campeonato Brasileiro, o goleiro do Ipiranga, o Kaique, também sofrendo insulto racial. Gostaria até da sua opinião sobre isso e também saber como é que era na sua época de jogador. Tinha muito disso? E se tinha, como é que você tratava em relação à injúria racial? Cara, isso aí é inadmissível, né, cara? A gente, nos dias de hoje, ainda vê esse tipo de atitude de algumas pessoas, cara. Cara, é impressionante, cara. Impressionante mesmo. É revoltante, porque nós, né, a gente não merece, cara. Não merece isso, porque somos todos iguais. Né, eu convivo com várias pessoas no meu meio, assim, né, que, cara, me respeitam muito e eu respeito eles da mesma maneira. Não é por causa da minha cor que eles não vão me respeitar, que eles vão me deixar de lado, vão deixar de ser meu amigo. Isso não existe, cara. Isso não existe, cara. O que estão fazendo com o Vinícius Júnior lá é crime. Já estão tomando as posições que tem que tomar. Cara, muito difícil a gente ainda ver, triste, né, de ver isso, essa situação do menino, 22 anos, onde ele podia muito bem tomar um outro tipo de atitude pela inexperiência dele, por ser um jovem, e ele está sendo um cara maduro, um guri com clareza naquilo que fala, ele está lidando muito bem, e pelo mundo, cara, isso nunca vai acabar, infelizmente, cara, infelizmente, isso nunca vai acabar, porque tem pessoas ruins no mundo, ruim mesmo, cara, pessoas com má índole, pessoas com má educação, com pessoas com má informação daquilo que elas estão falando. Muitas das vezes elas falam da boca para fora, ela acaba nem sentindo aquilo, mas fala da boca para fora. Né? Isso muitas vezes é que machuca mais, né? Porque a pessoa não sabe do que está falando. Então, cara, para mim é inadmissível. Eu, graças a Deus, na minha carreira toda, eu nunca passei por isso. Né? Ou se passei, não dei muito, né, muito valor daquilo que a pessoa estava falando. Torcedor, não me lembro de ter acontecido isso comigo. Mas com certeza na infância, né, lá atrás, que era muito pior, né? Era muito pior, ela sempre tinha um apelido. Porra, era apelido pra caramba da escola, apelido com os amigos. Mas na época era tudo mais leve, vamos dizer assim, né? Sim, Porque, cara, tu tava com teus amigos, muitas das vezes eu também não entendia muito, né, do que realmente eles estavam falando. Achava muito que era uma piada, muitas vezes eu não sabia do que se tratava e estava no meio deles ali, deixava passar muitas das vezes aquilo era racismo. E eu não entendia muito, né? Mas, cara, enfim, eu nunca passei muita coisa séria, assim, de ofensa, né, por causa da minha cor, graças a Deus, porque também eu não sei como eu reagiria. Hoje eu sei, né, como se alguma coisa acontecer comigo na rua, cara, eu sei como tratar, sei como responder, sei como agir numa maneira dessa. Antigamente eu, pequeno, de repente não tinha né, muita resposta para dar para as pessoas, porque eu não entendia muito, né, da gravidade daquilo que as pessoas estavam falando ou me botando o nome. Mas enfim, cara, a gente fica muito triste por isso, né? A gente tenta ao máximo não tocar muito no assunto também, porque tem gente que não gosta de falar, tem gente que se sente mal, tem gente que meus amigos principalmente, que a gente conversa bastante, meu, isso aí não existe, blá, blá, blá. O cara é alemão, o cara é branco, o cara para mim pouco importa, né? Eles me tratando
bem e tratando outras pessoas, né, da minha cor bem também, isso, cara, isso não vai ter problema nunca para mim, porque graças a Deus, cara, eu, como falei, nunca fui ofendido da maneira que está sendo vista para o mundo aí junto com o Vinícius Júnior. É verdade. Respeito em primeiro lugar, né? É verdade. É verdade. Falando um pouquinho, você destacou lá na apresentação, no início do nosso bate-papo, que também curtia carnaval. Assiste, curte, vai nos ensaios, no desfile, como é que é essa vida carnavalesca? Eu era frequentador de ensaio de escola de samba. Minha mãe era imperador doente. Imperador doente, cara, doente mesmo. Me levava em todos os ensaios, me levava para carnaval. Me levava. Eu sou da época ali da escola, da quadra da 0 hora, cara. Da 0 hora. Claro, eu ia muito ali com a minha mãe. E depois ali na Padre Cacique também. E eu sou imperador desde pequeno. Vermelho e branco no futebol e no carnaval, não tem jeito. Eu sou vermelho e branco dos dois. E já desfilei pelo imperador também. Legal. Minha família toda também gosta de carnaval. Hoje em dia tá meio devagar, né, cara? Nosso carnaval tá meio triste assim, mas, cara, eu tenho a esperança de um dia o carnaval de Porto Alegre ser respeitado e ser legal igual antigamente era. Verdade. Vinícius, para encaminhar o nosso papo, já te agradecendo aí por atender o nosso canal, por reservar um tempinho para bater esse papo com a gente. Palpite para domingo, Inter e Bahia. 2-0 Inter. Olha aí. Vou lá dar uma olhada. Jogo bom. O time do Bahia tem qualidade, mas acredito que agora o Inter está seguindo o caminho, hein? Acabou aquela sequência de derrotas, de empate. Acredito que o Inter agora possa já, sábado. Tenho certeza que o Beira-Rio vai estar cheio, né? E a gente espera que o torcedor compareça domingo e apoie o time até o final para conseguir um resultado possível. Vai ser um jogo difícil, não vai ser fácil, porque o Bahia tá gastando uma grana lá. Eles estão investindo bastante nos atletas. Grupo City, né? Então, um grupo que tem uma empresa grande. Então, cara, eles estão com dinheiro também. A gente não pode deixar passar uma oportunidade boa, porque a gente sempre jogou bem contra o Bahia. Joguei algumas vezes com o Bahia, a gente sempre joga bem. Então, acredito que domingo possa jogar bem, 2-0 no Inter. Tá certo. Para encaminhar mesmo o nosso papo, quem era o seu ídolo? A sua referência na lateral esquerda? Azar? Cara, eu tive muita referência no Inter, cara. Pinga, Aloysio, Célio Silva, Daniel Franco, porque eu sempre esses nomes porque eu era da base e a base era muito próximo do profissional. Então, acabava meu treino, eu ia lá ver o profissional treinar. Então, esses caras que me fizeram acreditar que era possível, me fizeram querer ser igual a eles, né, na batida de bola, no cabeceio. Então, esses caras foram uns caras que me incentivaram bastante, assim, de base para profissional. Beleza, maravilha. Vinícius, mais uma vez, muito obrigado aí por atender, bater esse papo com a gente, falar de futebol, de internacional, que é o seu clube do coração, suas passagens pelo futebol europeu, brasileiro, enfim. Falar um pouquinho de carnaval, por que não? Né? Mas muito obrigado por bater esse papo com a gente. Até uma próxima vez. Obrigado, Elias, pelo convite. Valeu. É nóis e saudações coloradas. Abraço. Conversamos com o Vinícius, ex-zagueiro lateral do Internacional. Preleção volta na próxima semana. Na esquerda do Alex, colocou na marca do pênalti, cabeceou o jogador colorado, feito! Gol! Internacional chega lá com o Vinícius. Camisa meia dúzia, o zagueirão colocou a cabeça na bola longe do alcance do Tabarelli.